Beleza, gente. Hoje estamos lá nas aulas 19 e 20, tá? Lembrando que qualquer momento que de repente falhar a comunicação, o áudio estiver baixo, por favor, me avisem pelo chat, que daí a gente já tenta resolver, tá bom? Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui a aula é, na tela. Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, ó, na aula passada, a gente estava vendo aqui esse fenômeno, né, da refração e estudamos a lei de Snell e fizemos alguns exercícios, né? Na verdade, todos que estão aqui na, nesse capítulo, né, nas aulas 17 e 18. Ok. Aí, beleza. Agora a gente vai continuar usando a lei de Snell, né, nos exercícios, porém com uma aplicação particular. A gente vai estudar o fenômeno de reflexão total. Tá? Então, aqui na postura de vocês, ó, lá no comecinho tem um desenho bem bonitinho que ele vai dizer o que acontece nessa reflexão total. Mas eu vou fazer aqui com vocês um desenho etapa por etapa para ficar mais fácil de entender. Então, deixa eu levar vocês lá até o ambiente onde eu vou fazer isso, que é esse ambiente aqui, ó. Deixa eu só atualizar aqui. Beleza. Aqui. Ok. Então, gente, olha só, né? Aqui eu desenhei aqui como se fosse um plano cartesiano, né? E aqui eu vou colocar que aqui é o meio 1, meio 1. Aqui embaixo, desculpa, aqui é o meio 1. E eu vou colocar que aqui é o meio 2, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar aqui o meio 2. Beleza. Essa linha que tá aqui, ó, é a normal. É uma linha pontilhada, né? Que vai separar aqui, ó, o meio 1 do meio 2, formando 90 graus entre esses dois meios, ó, tá? Essa linha aqui, ó, pontilhada, normal. E aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou desenhar um raio luminoso aqui, ó, que sai do meio 1 para o meio 2. Então, desenhar um raio luminoso, saindo do meio 1 e indo para o meio 2. Assim, ó, desse jeito. Deixa eu pegar um pincel aqui. Tá vindo daqui para cá, ó. Como se fosse alguém com uma lanterna acesa dentro de uma piscina aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Beleza? Nesse esquema que eu desenhei aqui, gente, vocês têm ideia só pelo desenho, qual meio que é mais refringente? Ou seja, qual é o meio que tem um índice de refração, que é o N, maior? Só pelo desenho? Dá para saber, tá? Como é que você sabe isso? Quando você observa isso aqui, ó. Esse raio aqui que sai do meio 1, ele teria como trajetória original, né? Ele teria como trajetória original isso aqui, ó. Ele viria para cá assim, ó. Certo? Beleza? Porém, quando ele passa do meio 1 para o meio 2, ele está afastando da normal. Afastou. Ao invés de aproximar da normal, ele afastou. Então, significa que ele está ganhando, né, aumentando a sua velocidade. Ok? E para isso acontecer, então, nesse caso que está aqui, o N do meio 1, ele tem que ser maior, tá, do que o N do meio 2. Ou seja, o índice de refração aqui no meio 1, ó, é maior. Quando ele vai para o meio 2, que o índice de refração é menor, ele ganha velocidade, ele aumenta a velocidade. Aumentou a velocidade, afastou da normal. Tudo bem isso aqui? Até essa parte? Ok? Então, beleza. E se a gente fizesse aqui então, galera, eu vou fazer aqui um raio azul aqui, ó. Ele está incidindo aqui, certo? E agora ele está refratando aqui, ó. Está ganhando velocidade também. Eu só aumentei esse ângulo de incidência aqui, ó. Aqui a gente tem um ângulo de incidência, né? Eu vou colocar assim, ó. Aqui é I,
tá? Agora eu estou aumentando esse ângulo de incidência, ó. Era aqui, né? Sei lá, como se fosse, vou dar um nome, um valor, 30 graus. Agora esse azul aqui, ó, esse ângulo que está aqui, vai valer 45 graus, por exemplo. E está refratando do mesmo jeito. Ou seja, o raio está saindo do meio 1 e indo para o meio 2, ó. Sai do meio 1 para o meio 2. Observe que vai chegar uma hora que eu vou colocar um raio luminoso, ó, tão próximo aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Tão próximo aqui, ó, dessa superfície de separação, que esse raio ele vai refratar exatamente em cima desta linha de separação aqui, ó. Ele vai refratar aqui, ó. Certo? Exatamente aqui. Então, esse ângulo que a gente vai escrever aqui agora, vou colocar um verde aqui, ó. Opa, não é isso. Pincel. Aí, ó, esse ângulo verde aqui, ó. Esse ângulo verde eu vou chamar de L. O que é o ângulo L, né? É o ângulo limite de incidência, esse raio luminoso verde, ó, tá incidindo aqui e tá refratando aqui, ó, na superfície de separação dos dois meios, tá? Ele é o limite, ângulo limite para o qual ainda existe a refração, tá? Ainda há refração. Porém, a refração aqui vai se dar, né, o ângulo de refração vai se dar com o valor de 90 graus. De 90 graus. Tudo bem? Porque está refratando exatamente na superfície de separação dos dois meios ali, ó. Então, a gente vai escrever a equação. N1, deixa eu colocar de outra cor, ficar mais fácil. Vai escrever a equação N1 seno de θ1, Leibniz, né? N1 seno de θ1 deixa eu fazer aqui o θ. Beleza. Que é igual a N2 seno de θ2. Beleza. Então, gente, aqui, ó, na linha de baixo, eu só vou substituir os valores, tá? Então, observe uma coisa aqui, ó. Esse ângulo θ2 aqui, que é o ângulo do raio refratado com o normal, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui o θ2, ó, esse seno de θ2, tá aqui. Tá? Isso aqui é o seno de 90 graus, porque ele está refratando com 90. Então, esse aqui é o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Right? E aí, então, eu vou escrever novamente essa equação para finalizar ela. Da seguinte maneira. E, em vez de colocar θ1 aqui, ó, eu vou colocar seno de L. Por que seno de L? Porque é o ângulo limite de incidência para o qual ainda há refração. Então, aqui é L. Isso aqui, que é igual a N2. Beleza. Agora, gente, tem uma coisa aqui, ó. A gente não sabe qual é o valor de N1, a gente não sabe qual é o valor de N2, tá? Porém, a gente sabe uma coisa. A gente sabe uma coisa, ó, que é isso aqui, ó. O N1, ele tem que ser maior do que o N2, tá? Para que o raio luminoso se afaste da normal. Então, vai ficar assim, ó. Seno de L é igual a o N2. O N2, ele é o N menor, tá? Então, vou escrever assim, ó, N menor, ao invés de escrever N2. Então, isso aqui dividido pelo N1.
E o N1 é quem? O N maior. Agora eu vou colocar aqui a divisão dos dois, tá? Então, veja bem, essa equação aqui, gente, ela consegue fornecer para a gente qual é o valor, né, do seno do ângulo limite de incidência de um raio luminoso saindo de um meio 1 para o meio 2, para o qual ainda existe a refração. Porque se eu inclinar mais ainda este ângulo aqui, ó, deixa eu só finalizar aqui, se eu inclinar mais ainda esse ângulo aqui, se eu colocar mais próximo ainda dessa linha de separação, vou pegar uma cor, deixa eu ver aqui, vou pegar um vermelho de novo, tá? Ó, se eu colocar um raio luminoso aqui, ó, com um ângulo maior do que isso, passou do ângulo limite, ó, o raio refratado, né, que estava refratando com 90 graus aqui, ó, ao invés de refratar, ele vai voltar para cá, ó, ele vai refletir, porque está ganhando tanta velocidade, ó, né, que quando ele afasta do normal, ele afastou tanto da normal que ele voltou para o meio 1. Ou seja, ele saiu do meio 1 e voltou para o meio 1. Então, ele saiu do meio 1, nesse caso, gente, e voltou para o meio 1. Então, se o ângulo for maior do que o ângulo limite, né, o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, o que vai acontecer? Ao invés do raio refratar, passar para o meio 2, ele vai refletir. Por isso que a gente chama isso de reflexão total. O raio foi refletido totalmente, não foi parcialmente. Este raio aqui, ó, esse aqui, ó, o último que eu desenhei, ele foi refletido totalmente, voltou para o meio 1, ok? Então, gravem essa equaçãozinha aqui, né? Ela é muito importante, não precisa decorar, porque isso aqui é a lei de Snell, né? E é importante a gente ter na mente essa situação, né? Que o raio luminoso, quando sai do meio 1 para o meio 2, para refletir totalmente, tem que o ângulo de incidência ser superior ao ângulo limite. Beleza até aqui, gente? Right? Então, isso aqui, ó, é o que acontece na fibra ótica, que ele vai falar para a gente aqui na apostila. Então, deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, ó, na aplicação da fibra ótica. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. Coloquei. Então, tá lá. A fibra ótica é um dispositivo utilizado para a transmissão de feixes de luz. Uma das utilizações tecnológicas mais comuns é a transmissão de dados, que são previamente transformados em sinais luminosos. E aí, ele deu um desenho aqui da fibra ótica de como isso acontece, né? A luz vai sofrendo sucessivas reflexões, né, totais, e permanece dentro desse núcleo, tá? Dentro dessa parte interior aqui, ó. E ela sofre reflexão total ali na casca. Ela bate na casca e reflete. Bate na casca e reflete, tá? Então, é um instrumento muito utilizado para transmissão de dados e também de luz, tá? Depois, se alguém tiver um pouquinho mais de curiosidade, posso fornecer um material um pouquinho mais avançado para vocês estudarem a fundo a fibra ótica. Hoje, o nosso objetivo aqui é trabalhar com a reflexão total, tá bom, gente? Então, para isso, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, se ninguém tiver alguma dúvida até o momento. Eu vou fazer com vocês um exercício de aquecimento, primeiro, antes da gente fazer o exercício 1 e daí por diante, tá? Então, o exercício de aquecimento é um exercício da FUVEST, que eu separei aqui. Já começa daquele jeito. Então, deixa eu colocar aqui o exercício da FUVEST na tela. Todo mundo. Dê uma olhada nesse exercício aqui, dá uma lidinha, que eu já vou falar com vocês.
Bom, beleza, gente? Então, é assim, né? Ele quer saber, ele falou da fibra ótica, né? Deu todo um textinho ali. Falou que a luz vai se propagando no núcleo e deu os índices de refração do núcleo, do revestimento. E beleza, ele falou assim, para que toda a luz incidente permaneça no núcleo, né? Qual que deve ser esse ângulo aí, né? Esse ângulo de incidência do raio luminoso. Beleza. Então, para resolver isso, a gente vai usar a equação que a gente acabou de ver, que é aquela do seno do ângulo limite, né? Que é essa equação aqui, ó. Opa. Que é a lei de Snell, certo? É a lei de Snell só aplicada para uma refração de 90 graus. Para um ângulo de refração de 90. Então, aqui é seno do ângulo limite. Eu estou usando a fórmula abreviada, tá? É igual a n menor dividido por n maior. E aí, vou passar aqui, ó, a divisão. Ok? E depois a gente vai comparar com essa tabelinha aqui, ó. Então, beleza. Vai ficar seno do ângulo limite é igual n menor, gente. O n menor é o n do revestimento. Então, vai ficar 1,45. E o n maior é o n do núcleo, que é 1,6. Assim. Beleza. Então, se a gente fizer essa conta aí, né? Dividir 1,45, né? Ou, se multiplicar por 100, vai ficar 145 em cima, mas daí não é muita vantagem, porque vai ficar 160 embaixo. Mas pode fazer assim também, né? Então, é 1,45 dividido por 1,6. Obviamente, essa divisão vai dar menor do que 1, né? Porque o denominador ele é maior do que o numerador. Tá? Se a gente fizer isso aqui, ó, essa conta vai dar, deixa eu colocar aqui, 0,90625. Assim, vai dar isso. Tá? Então, o que significa isso, gente? Que se o seno de um ângulo que eu não sei, tá, for maior do que este valor aqui, ó, certo? Porque para esse valor, lembra, para esse valor aqui, a luz ainda vai refratar. Vai refratar com qual ângulo? Com um ângulo de 90 graus. Beleza. Mas se o valor do seno desse ângulo for maior do que isso daqui, ó, a luz, ao invés de refratar, vai voltar para o meio de origem. Ou seja, vai sofrer reflexão total. Então, ele diz que a luz tem que permanecer aqui, né? Para que toda a luz permaneça no núcleo. Então, para ela não refratar, para ela refletir e voltar para o núcleo, o seno de um ângulo que eu não sei tem que ser maior que esse valor. E por essa tabelinha que está aqui, ó, o seno, né? O seno de um ângulo θ, né, que é maior do que 0,90, é esse seno aqui, ó, seno de 65, que é 0,91. Ok? Então, passou de 0,90625, já reflete totalmente. Então, a alternativa aqui unifica isso que a gente está concluindo, é a letra E. Tudo bem? Esse? Não é difícil, né? Não é muito difícil, não. Só utilizamos aqui a lei de Snell e para descobrir qual é o ângulo limite. Limite de quê? De incidência para haver refração. Superou esse ângulo limite, já é reflexão total. Beleza? Então, Professor, oi, pode falar.
Desculpa, você quer terminar? Eu só tô com uma dúvida. Não, já terminei. Pode falar, Breno. Ah, tá. É que, tipo, como que eu faria a conta se, por exemplo, eu lembrasse do seno de L igual a N menor e N maior com a fórmula de Snell? Então, se você não lembrasse dessa fórmula pronta, né, que é seno de L, a N menor por N maior, olha só, nesse exercício, inclusive, deixa eu voltar aqui, eu saí da... Tá. Ó, nesse exercício aqui, olha para você ter ideia, é um exercício da FUVEST, mas aqui ele deu nos dados, ó, ele forneceu aqui para vocês a equação de Snell aqui, ó. Olha lá, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2 aqui, ó. Aí o que tem que saber, né, é que para a luz voltar para o meio de origem, ela tem que refletir, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, vamos traçar aqui vamos traçar aqui uma linha normal. Essa linha normal que eu estou desenhando aqui, ó, ela separa o meio exterior, tá? Meio 2 aqui, do meio 1. Beleza. E esse raio luminoso aqui, ó, ele tem que, para ele voltar aqui para dentro, ó, para ele voltar, Professor, acho que eu entendi. É porque o seno de θ2 é 90, né? Que 90, seno de 90 é 1, não é isso? Isso mesmo, perfeito. Ai, agora eu juntei as Isso coisas. mesmo. Então aqui vai ficar 90, né? Então o seno de 91 vai ficar só N1 seno de θ1 igual a N2. Só que o N2 está indo para um meio que ele tem um índice de fração menor para acontecer isso. Então, e o N1 é maior, aí eu passei o N maior dividindo, por isso que ficou assim, ó. Beleza, professor. Desculpa aí, Tá bom? obrigado. Imagina que isso pode perguntar sempre. Bom, aí, Professor, oi, tipo, isso só acontece quando tá indo do meio mais refringente pro menos. isso, E, perfeito. e quando é ao contrário, tipo, não tem um limite? Então, quando é o contrário, o raio luminoso, ele não vai refletir, né? Todos os raios luminosos que não sejam superiores, né? Por exemplo, a esse ângulo limite que a gente estava falando, né? Eles vão refratar. Eles vão passar do meio 1 para o meio 2. Então, o que vai acontecer só é que ao invés de afastar da normal aqui, ó, como por exemplo, tá aqui, né? Nesse caso aqui, eu vou desenhar aqui agora, ó. Deixa eu colocar o ângulo aqui, ó, vai estar vindo para cá. Está refratando com um ângulo de 90. Beleza. Se esse raio luminoso aqui, ó, tá vindo daqui para cá, deixa eu fazer de verde. Tá vindo daqui para cá. Nesse caso que eu desenhei aqui, ó, ele tinha como trajetória inicial, né? Essa linha pontilhada que eu estou fazendo aqui, ó. Tá meio torta, mas só para ter uma ideia. Como ele está indo do meio 1, vou chamar aqui, ó, de meio 1, indo para o meio 2, aqui nesse caso aqui, ó, ao invés de afastar da normal, né, ele está aproximando. Mas qual que é a moral da história de estar aproximando da linha normal? Ele está passando, né, do meio 1 para o meio 2. Então ele está refratando, certo? Ele não vai Não tem um voltar. limite para isso? Oi? Não tem. Não tem Não nenhum limite. Ah, tá. tem, assim, nenhuma condição diferenciada. Os raios só vão ser refratados, Tá bom. tá? Beleza, obrigado. Imagina. Ô, professor, desculpe. Oi? Pode falar, Denis. Nesse caso que você está explicando para o Felipe, é, quando vai do menos refringente para o mais refringente, ele vai se aproximar da normal, certo? Sim. Beleza, mas tem como, tipo, ele ultrapassar a normal, tipo, no outro sentido? Eu não sei se deu para entender direito. Ah, tem como ele passa. Eu entendi. Ele tá saindo. Deixa eu ver se é isso que você está falando aqui. Aí eu vou fazer só com o pincel mesmo, que é mais fácil. Opa. É como se fosse isso aqui, né? Ó. Ele tá incidindo aqui. Aí ele tá refratando aqui. Aí a gente vai aumentando aqui, né?
esse cara, e ele vai refratando mais próximo, mais próximo. Aí ele vai chegar aqui, ó. É isso que você está perguntando? Aí depois, se ele Isso. inclinar mais ainda, ele ainda vem para cá, né? Tem Como como se isso fosse isso. acontecer? É possível. Ele está saindo do meio 1 para o meio 2, né? Aí como ficaria o ângulo? Ficaria negativo, tipo menos 30 em relação ao normal? O É, que daí, mais ou menos? daí a gente tem que calcular. Daí a gente tem que calcular. Mas poderia dar um ângulo. Mas assim, ó, na verdade, é, esse tipo de situação aqui, a gente não trabalha assim nos exercícios, né? Eu nunca vi isso aqui com um ângulo negativo. Mas poderia acontecer e ficasse com um ângulo negativo. Imagina aqui, ó, um raio luminoso aqui, ele aproximar tanto da normal que ele vem para cá. Mas nunca vi essa situação. Bom, gente, vamos pro 1 e pro 2, que eles são um pouquinho mais difíceis, vai exigir mais da matemática agora. Professor, Pode falar? eu tenho o que o David falou de ir aproximando o θ, né, da normal do raio incidente. Se ele for aproximando, vai acontecer esse desvio para a esquerda. Só que se ele Uhum. chegar no 90 graus, teoricamente o raio volta, porque ele vai passar direto, certo? Peraí, eu não ouvi o que você falou, cortou aqui o áudio. Tá me ouvindo? Peraí, pode falar. É assim, se a gente for aumentando, que nem o David falou, for reduzindo, na verdade, o θ do incidente, o raio da normal vai aumentando. Uhum. O raio do refratado, que nem ele falou, Isso. vai indo para a esquerda. Só que tem um Uhum. momento, se eu incidir o raio em 90 graus, ele passa direto. Então volta a reta. Volta, eu não entendi. Tipo, se eu colocar 90 graus, certo? O raio Aham. incidente. Ele passa direto, sem refratar, Uhum. certo? Então, se eu for considerar isso que o David falou, eu vou aumentando É, o θ. o, Só que se eu chegar em 90, ele volta do nada. não, é o seguinte, o ângulo limite ali é para ele refratar com 90. Porque assim, ó, veja bem, se a gente tivesse uma situação como essa dele refratar com um ângulo que fosse maior que 90, gente, na equação ia ficar uma inconsistência, porque aí a gente ia ter um n negativo, certo? Se eu pegasse um seno de um ângulo que fosse negativo, ia negativar o índice de refração, e isso não ocorre. A gente não tem índice de refração negativo. Tá? Bom, gente, olha só, tudo bem? A gente pode dar uma continuada? Se o maior, então, para a gente aqui, ó, sempre refração 90 graus, tá, gente? Porque se for um ângulo de refração maior que 90, a gente teria uma inconsistência até na equação. Ia dar um índice de refração negativo. E essa equação não está em módulo, os índices de refração. Tá? O índice de refração é uma razão que existe entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. É adimensional. Não tem unidade de medida. Ele tem que ser maior que 1 sempre, viu? O índice de refração só é 1 para o vácuo e para o ar, que é aproximado. Okay? Bom, aqui no texto 1, no texto, tem o texto que vai para as questões 1 e 2, a gente tem uma situação que é o seguinte, ó. Temos aqui uma figura que representa também um trecho de fibra ótica, né? E tem um raio luminoso que ele está incidindo aqui, ó, está no núcleo da fibra. Ó. Ele bateu, refletiu totalmente, bateu aqui, refletiu totalmente, e aqui, ó, ele saiu com um ângulo beta aqui, ó, em relação a essa linha normal. Tá? E aí, beleza. Então, olha só, gente. O que ele quer da gente aqui, né? Assinale a alternativa que mostra a desigualdade que seno de alfa deve satisfazer para que o raio de luz indicado possa ser guiado através da fibra ótica. Então, para resolver esse primeiro problema aqui, gente, é a equação de Snell, tá? Se você lembra dela já na forma resumida, sendo o ângulo limite n menor por n maior, facilita bastante, porque você já mata o exercício numa velocidade maior, tá?
Se não, tem que fazer a lei de Snell colocando para o índice, para o ângulo de refração 90 graus. Ok? Lembrando que ó, é núcleo e casca aqui, né? Deixa eu copiar aqui, que eu vou jogar isso aqui lá no... frente. Tudo bem, gente? Pode passar aqui. Posso fazer o desenho aqui? Ó, aí vocês acompanham o enunciado pela apostila de vocês. E então ele quer saber qual que é o ângulo limite aí, né? Então, vamos usar a nossa equação que diz seno do ângulo limite é igual a n menor dividido por n maior. E aí, everybody, vai ficar assim, né? Seno de L, que é igual, o n menor é o n da casca, não é isso? Da casca. Então, vou colocar NC. E o n maior é o n do núcleo. Então, NC por NN. Ok? Vou passar a divisão aqui. Ah, beleza. Então, se o ângulo for maior do que esse limite, há reflexão total. Então, qual que é a alternativa que diz isso pra gente, né? Que o seno de alfa, ele é maior do que NC dividido por NN. Então, vou escrever aqui, ó. Seno de alfa, no caso aí, né, que ele falou. Que é igual não, desculpa. Tem que ser maior do que NC por NN. Para ver reflexão total. Tudo bem? Facinho? Então, o que diz isso aqui, ó, é a alternativa E. Então, A1, E. Beleza. Agora, A2. Então, A2, fala pra gente. Assinale a alternativa que mostra o valor do seno de beta. Assinale a alternativa que mostra o valor do seno de beta. Bom, então, para isso, vamos lá na figura, para a gente poder fazer as interferências ali. Então, gente, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar... Vou continuar isso aqui, tá? Opa. Vou continuar isso aqui. Só para definir qual é o ângulo de incidência. Aqui, ó, galera, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Aqui em cima é alfa. E esse ângulo aqui, ó. Quanto que é esse ângulo aqui, gente? Esse ângulo que eu desenhei aqui agora. Quanto que ele vale? Alguém sabe? Professor, não sei se é só para mim, mas está na apostila ainda. Valeu. Aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu desenhei aqui agora. Obrigado, viu, Bia?
Ó, esse ângulo que eu desenhei aqui agora, quanto que vale esse ângulo, ó? Eu finalizei esse triângulo aqui, né? Terminei ele aqui, ó. Fechei ele aqui. Aqui fiz 90. Aqui é alfa. E aqui, esse aqui, ó. Quanto que vale ele? 90 menos alfa. Isso, 90 menos alfa. Perfeito. Então, eu vou escrever aqui, ó, 90 menos alfa. Beleza. Ok? Então, olha só, gente. Aqui é 90 alfa, 90 menos alfa. Aqui é alfa também. Aqui é alfa também, dado pelo exercício. Esse cara que está aqui, ó, vale 90 menos alfa também, certo? Então, se ele vale 90 menos alfa também, e aqui eu tenho um ângulo de 90, ó, ângulo de 90, esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo que está aqui, esse cara é alfa. Aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho de 90, tem 90 menos alfa, tá faltando quem? O alfa. Isso aqui é alfa, e isso aqui é um ângulo reto, ó. Isso aqui é um ângulo reto, certo? Esse cara que está aqui, ó, vou fazer de verde. Esse cara que está aqui, ó. Esse ângulo, ele vale 90 menos alfa. Beleza? Ok? Beleza? Então, só lembrando, esse ângulo aqui, ó, 90 menos alfa, é o ângulo que a gente vai considerar para o cálculo da lei de Snell lá, porque o ângulo de incidência, lembra, é o ângulo formado com a normal. E a normal está traçada aqui, ó, esse pontilhadinho aqui, ó, separando este meio exterior desse meio interior aqui, ó, tal que forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, sendo assim, vamos usar lá a equação. N1 seno 1. Eu vou colocar seno 1, gente, só para agilizar aqui, tá? É igual a N2 seno 2. Ok? Beleza? O N1 é o N do núcleo, né? Tá vindo do núcleo o raio. Então, vou colocar assim, ó, N do núcleo. O seno de θ1, é o seno do ângulo, ó. Então é seno de 90 menos alfa. Aqui não tem jeito, vou ter que escrever o alfa. Isso aqui é igual a N2, tá? O N2, gente, ele falou que esse raio luminoso, né, ele tá indo para onde? Para o ar, né? No enunciado ele fala que ele, quando o raio de luz atinge o final da fibra óptica, na superfície de separação entre o núcleo e o ar, ele é refratado sobre um ângulo de refração beta. Então foi para o ar. Beleza. Deixa eu voltar lá. Foi para o ar. Então o N2 aqui, eu vou colocar que é 1. Ah, mas por que é 1? Índice de refração do ar. Aproximadamente 1. Bom, e seno do ângulo 2 é o seno de beta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, seno beta. Beleza. Então, seno de beta é o N do núcleo vezes, né, seno de 90 menos alfa. E aí, gente? Essa parte do seno de 90 menos alfa. Vocês lembram lá da arcos duplos? Tivemos ontem a aula. Oh, legal. Porque a gente até usou na aula passada que eu coloquei que seno de dois alfas era 2 seno alfa cosseno alfa. Aí eu vi que o pessoal ficou meio assim, ninguém falou nada, tal, deu aquela disfarçada. Mas assim, só para lembrar, é aquela
os professores de matemática sempre cantam isso, do minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Sempre tem essa frase, né? Motivacional e tal. Então, vamos escrever como é que fica isso. Isso fica assim, ó. NN vezes. Aí, vou colocar aqui. Seno A, cosseno B. Deixa eu ampliar isso aqui. Cosseno B. Cosseno de... E o B é o alfa, né? Menos seno B. Então, seno B, que é o seno de alfa, vezes cosseno A, que é o cosseno de 90. E isso aqui tudo igual a seno de beta. Beleza aqui, gente? Essa parte. Agora, qual que é o cosseno de 90 graus? Vocês sabem cosseno de 90? 0. 0. Perfeito. Então, ó, já que o cosseno de 90 é 0, isso aqui é uma multiplicação, ó. Todo esse termo aqui, ó, do menos, tal, isso aqui vai ficar 0, ó. Vai ficar 0. Bom, n vezes. Aí, seno de 90 é 1, né? Então, vai ficar nn vezes cosseno de alfa. Isso é igual a seno de beta. Então, beleza. Aí a alternativa que diz isso, né? Que o seno de beta é igual a nn vezes o cosseno de alfa. Isso aqui é a alternativa A. Beleza? Então, a gente teve que usar aqui esse esqueminha aqui lá dos arcos duplos, lá que vocês aprendem, né? E na aula passada, a gente viu isso aqui, né? Que era seno. A gente viu isso aqui, ó. Só lembrando, né? Seno de 2 alfas, né? A gente viu isso. Então, é só fazer... O que é seno de 2 alfas, né? É seno de quê? O que é 2 alfas? Alfa mais alfa, certo? Aí, beleza. Aí, seno A, cosseno B, cosseno A vai ficar igualzinho, por isso que é 2 vezes eles, ok? Então, vou apagar aqui, para não fugir do nosso objetivo aqui. Bom, aí temos aqui o exercício 3, lá da menina Sofia. Aí, beleza. Sofia deseja estudar o fenômeno de dispersão da luz branca, ou seja, a decomposição em várias cores devido à dependência do índice de refração do material com a frequência. Para isso, ela utiliza um prisma de vidro imerso no ar, cuja seção reta tem a forma de um triângulo retângulo isósceles. O índice de refração desse vidro é n igual a 1,5, né? 5, para a luz branca e varia em torno desse valor para as cores do espectro visível. Ela envia um feixe de luz branca em uma direção perpendicular a uma das superfícies do prisma que forma um ângulo reto, como mostrado na figura. Aí ele fala assim, complete na figura a trajetória do feixe até sair do prisma. Completar na figura a trajetória do feixe até sair do prisma. Então, beleza, gente. Quando a gente está estudando refração lá, a gente estava estudando os conceitos iniciais, não sei se vocês lembram disso, eu falei assim, ó,
quando o ângulo, né, de incidência for de 90 graus, o raio refrata, certo? Porém, sem sofrer desvio, tá? Então, aqui, ó, essa incidência aqui que está no exercício, ele falou, está incidindo perpendicularmente. Então, a incidência perpendicularmente, ela já coincide com a normal, tá? Beleza? Então, então voltando, né, até naquela questão lá que me perguntou, acho que foi o Felipe, né, que me perguntou lá, se ele voltaria, né? Se ele voltaria se ele ia ficar inclinado com um ângulo negativo, por exemplo, certo? Voltando. Então, se a gente voltar naquela questão que você fez, Fê, você vai incidindo, Vai chegar uma hora que você vai incidir, ele vai aproximar tanto da normal que vai ficar exatamente 90 graus. Mas para acontecer 90 graus aqui, qual que tem que ser o ângulo de incidência? Tem que ser 90 graus também. Aí você vai mudar de lado. Deixa eu colocar num desenho aqui para ficar mais fácil. Por isso que não vai ter ângulo negativo, tá? A princípio eu falei aquilo lá, mas depois eu vi a besteira que eu falei. Então, ó, aqui, ó, temos aqui. Acho que eu não tinha entendido direito a pergunta. Aqui, ó, nessa situação. Que você vai incidindo um raio luminoso aqui. Vou colocar. Beleza. Aí ele vai refratando, aproximando normal. Então, o limite é quando você incide o raio aqui, ó. Você vai aproximando, ele vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando. Aí chega uma hora que você vai incidir aqui, ó. Vai incidir aqui. Onde ele vai refratar se você incidir perpendicularmente? Vai refratar aqui, ó. Na mesma linha, sem sofrer desvio, tá? Ah, mas agora eu estou incidindo o raio para cá. Ó, aí já mudou já. Aí já vem, se o raio tá vindo de cá, ó, tá vindo daqui, ó, certo? Ele vai refratar aproximando do normal também. Beleza. Aí você vai inclinando mais, ele vai aproximando do normal. Então o limite é 90 graus, viu? Nada de ângulo negativo, índice de refração negativo, nada disso. E aí, beleza. Alright, people? Vamos lá então no exercício 3, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, ó, um desenho, né, que representa esse prisma que tá aqui. Então, o desenho já tinha preparado bonitinho o desenho. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, sumiu. Tá. Só um minutinho, gente, que eu tô colocando aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza, ó. Então, esse raio luminoso aqui incidiu, né, perpendicularmente, refratou, sem sofrer desvio. Ah, mas perdeu velocidade? Nisso, perdeu, né? Que ele veio do ar, incidiu num meio que é um vidro, por exemplo. Então, perdeu velocidade. Ok, mas não sofreu desvio. Lembrando que aqui, ó, é o meio 1, né, gente? Ó, aqui é o meio 1, por exemplo. Aqui o vidro, né, seria meio 2. E aqui, de novo, ó, é meio 1 novamente, tá? Ar, vidro, ar. Ok, e esta linha normal que foi tracejada aqui, ó, ela é uma linha que separa um meio do outro, tal que tem que formar um ângulo de 90 graus entre essas duas superfícies. Por isso que ela está inclinada aqui, ó. Perceba, ó. Está inclinadinha aqui.
right? Aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Vamos calcular qual é que é o seno deste ângulo limite, para que o raio não vá para o meio 1, né? Então, o seno do ângulo limite é n menor dividido por n maior. Beleza. Ele fala que o raio está indo pro meio que é o ar, né? Então aqui é 1. Aqui é 1. E aqui embaixo é o meio, que é o N do vidro. Isso, que ele deu que é 1,50. Estava constante, 1,50. Me perdi aqui onde eu tô. Desenho, achei. 1,5. Beleza. Bom, aí, gente, fazendo essa divisão aqui, 1 dividido por 1,5, isso aqui vai dar 0, é aproximado, né? 0,67, né? Porque 1,5 é 3 sobre 2, vai ficar, né? Então vai ficar 0,67, mais ou menos isso. Então, completando isso aqui, vai ficar igual a 0,67. Beleza. O que ele quer saber da gente aqui? Tá, já fizemos o desenho já. Agora, Sofia observa a dispersão da luz branca nesse experimento. Para ela observar a dispersão da luz branca, gente, o que tem que acontecer? Para ela observar a dispersão da luz lá no prisma, igual lá no CD, lá na capa do CD do Pink Floyd lá, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a refração, certo? Aí na refração vai separar as frequências, certo? E as cores. Então, beleza. Se ocorrer a refração, vai ter a dispersão luminosa. A luz branca vai se decompor nas cores do arco-íris. Beleza. Mas vamos ver se vai ter a refração aqui, tá? Vamos ver. Para esse ângulo que a gente vai ver aqui agora no desenho. Então, aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse raio luminoso aqui, gente, ele incidiu com 90, refratou com 90 também, ó. Aqui é 90. Beleza. Olha esse ângulo aqui, gente, ó. Aqui em cima. Ele é 45 graus, certo? Então aqui é 90, aqui é 45. Quanto que é esse ângulo aqui, ó? Ele tem que ser também 45, certo? Então vou colocar só um risquinho aqui, ao invés de escrever 45, ó. Tá? É 45 também. Beleza. A linha normal está tracejada aqui. Beleza? Se esse ângulo aqui é 45, aqui é 90 também, ó. Aqui é 90 também. Então, esse ângulo aqui é o complementar, ele tem que ser 45 também. E esse ângulo de 45 está sendo feito com quem? Com a normal. Beleza? Então, vamos escrever aí. Cadê? Seno de I é igual a seno de 45 graus, seno de incidência. E isso é igual, segundo o enunciado, ele deu pra gente aí o seno de 45, o valor já. Deu, né? 0,707. 0,7. Isso. Beleza. Valeu. Então, deixa eu colocar lá. 0,707. Beleza. Então, gente, ó, para que ocorresse a refração, o seno do ângulo limite, ele tinha que ser igual a 0,67, tá? Ou menor que isso, né? Só que o ângulo de incidência
Olha só o ângulo de incidência aqui, gente. Ele o seno dele é 0,707. Ele é maior do que o seno do ângulo limite. Então, se ele é maior do que o seno do ângulo limite, ao invés dos raios serem refratados, né, esses raios estão sendo refletidos para dentro do prisma. Então, o que acontece então nesse caso? Se eles de serem refratados, estão sendo refletidos. Acontece que Sofia, né, que é o nome dela, ela não vai observar a dispersão luminosa por estes raios incidentes, que são perpendiculares na incidência que separa o meio 1 do meio 2 ali. Ela não vai observar isso, porque o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, e é maior que L. É maior do que L. Assim. Beleza, gente? Então, respondemos aí, portanto, a letra A e a letra B. Ó, o exercício 4, ele é bem parecido com esse exercício 3 que a gente acabou de fazer, tá? Bem parecido. Não precisa fazer conta nenhuma, tá? Se você sabe as propriedades, né, que é quando o ângulo incidente ele está incidindo com 90 graus, ele refrata sem sofrer desvio, e saber que também que para ter reflexão total, o ângulo tem que ser maior do que o ângulo limite. Você consegue fazer a 4 tranquilamente, tá? Dê uma olhada na apostila de vocês aí, o exercício 4. E aí, gente? Conseguiram fazer isso daí? Que é a letra E. Isso, é a letra E. Perfeito. Então, ó, incidiu com 90 graus, né? Eles não vão sofrer desvio. Beleza. Aí, ok, né? O ângulo limite aí para o raio azul é de 44 graus, tá? Então, como a incidência é 45, né? A incidência é maior do que o ângulo limite do azul, então ele vai sofrer reflexão total. Beleza? E o vermelho, né? O vermelho está incidindo com um ângulo de 46 graus. 46 graus, que é maior do que o ângulo de incidência, tá? Que é 45. Então, o ângulo de incidência... Opa, no chat aqui. Professor, não vemos de novo. Ah, tá. Nesse caso aqui, desculpa. Eu tô passando aqui agora, mas aqui eu não tô fazendo nenhuma interferência, ele tá no
Peraí. Aqui não estava fazendo nada no Paint não, tá? Imagina, que é isso. Bom, então aqui, ó. Como o ângulo limite do vermelho é 46 graus e está incidindo com 45, né? Então, para o vermelho vai ter a refração, certo? Mas para o azul não. Para o azul vai ter reflexão total. E por que tem que ser a E e não poderia ser a letra C, então? Qual que é a diferença da E e da C? Alguém sabe me dizer a diferença da E e da C? Porque a C representa a reta normal, a refração do vermelho. Isso. E quando ele vai para o ar, ele tem que aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, ele vai afastar do normal, certo? Então, para afastar do normal, a normal está aqui, ó. Para afastar do normal, ele tem que vir para baixo mesmo. Ok? Senão ele não ganha velocidade. Perfeito. Então, a resposta do exercício 4 daqui da Unifesp é a letra E. Ok? 5, gente. Dê uma lida no 5, por favor. Falei zoeira hoje? Bom, eu não estava lembrando se eu tinha falado já zoeira ou não. Isso é super importante para fazer o exercício 5, hein? Bom, parei. Ser humano é falho. Musiquinha top. Só que não. Bom, eu vou colocar o desenho do exercício 5 aqui na tela, só completando esses ângulos aqui, né? Ó, aqui é 60, aqui é 90 graus, aqui é 30. Enfim, vamos completar esses ângulos aqui todos. Deixa eu colocar o desenho aqui da figura. Bom, então esse raio entra aqui, com ângulo de 90, sem sofrer desvio, né? Bateu lá, refletiu totalmente, bateu lá, refletiu totalmente e desceu de novo, refratando com 90 graus novamente. Aí completando aqui os ângulos, né? Ó, aqui é 60 graus, aqui a linha normal traçada, ó, separando o raio incidente do raio refletido, né? Aqui é 30, aqui tem que ser 60 graus. Aqui é 60 graus também. Aqui, então, isso aqui é 60, aqui é 90. Aqui tem que ser 30 graus. E aí o ângulo de incidência também é igual ao ângulo de reflexão. Aqui é 30. E ele volta de novo para o ar. Beleza? Então, por onde que a gente vai fazer aqui, né? Porque a gente tem duas reflexões totais aqui, né? Uma aqui, né? Para o ângulo de 60 graus, que a gente já sabe que refletiu totalmente, né? Ele já falou, tendo anunciado isso. E temos outra aqui também, ó, que quando incide com 30 graus, ele também reflete totalmente. Então a gente não precisa fazer para o seno de 60 aqui, né? A gente só tem que ver com relação ao seno de 30, porque esse 30 ele já reflete totalmente, que dirá, né?
Se 30 já é superior ao ângulo limite, que dirá com 60 graus, que é mais superior ainda, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 30 graus, por exemplo, né, é superior, né, ao ângulo limite. Para quê? Para poder refletir totalmente. Então, ou seja, né, que a gente pode escrever aqui, seno de 30 é maior do que seno de ângulo limite. O que é o seno de 30? 1 dividido por 2. A não ser que tenha mudado. Só para falar zoeira eu falei isso. Bom, aí 1 sobre 2, que é igual a... O que é seno do ângulo limite? Seno do ângulo limite é n menor dividido por n maior. Tá? Vou substituir o seno do ângulo limite por n menor por n maior. Só que aqui não é igual não, viu, gente? É maior aqui. O sinal de maior. Beleza? Então vai ficar 1 dividido por 2 é igual a n menor. O n menor é do ar, né, gente? Então, n do ar é 1. Dividido pelo n do prisma ali, tá? Caso n. N do prisma. Aí, beleza. Coloquei um igual de novo aqui. Porém, não é sinal de maior aqui, ó. Então, vai fazendo em x isso, né? Essa multiplicação. N tem que ser maior do que 2. Professor, não entendi. Tá, beleza. Quem falou? Eu, Giovana. Oi, Giovana. Então, seguinte, ó. Esse raio luminoso aqui, ó, ele está incidindo nesse prisma, certo? De maneira perpendicular. Aí ele bateu lá, ao invés de passar para o ar, ele refletiu totalmente. Voltou para dentro do prisma. Ao invés de refratar de novo aqui, ó, ele refletiu totalmente e voltou para dentro do prisma novamente, tá? Uhum. Aí, beleza. Qual é a condição, né, pro... Desculpa, a gente tá matando um pernilongo aqui. Tá acabando comigo. Sai daqui. Bom, qual é a condição para o raio ser refletido totalmente, né? Que o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, né? Eu tenho que ter um ângulo de incidência tal que ele tem que ser maior do que o ângulo limite. Beleza. Tá. Então aqui, ó, aqui ele está incidindo com 60 graus. E eu sei que ele não está refratando, ele está refletindo. Então, por que ele está refletindo? Porque esse 60 graus, ele é maior do que o ângulo limite, ele superou o ângulo limite, por isso que ele está refletindo. Beleza. O ângulo limite é o 30? Nesse caso ou não? Tem dois ângulos. Então, aqui nesse caso é o seguinte, ele está refletindo ele está sendo refletido totalmente, incidindo com 60 graus. Eu sei que o 60 ele é maior que o ângulo limite, para ele estar refletindo. Beleza. Quando ele bate nessa interface aqui, ó, na interface BC aqui, desse lado BC. Porém, quando ele vai para a interface aqui esse lado aqui, ó, BA, ele também reflete totalmente. Ou seja, o 30 graus, que é o ângulo de incidência aqui, ó, ele também tem que ser maior do que o ângulo limite, tá? Uhum. Então, como é o mesmo raio luminoso, se o 30 graus é maior do que o ângulo limite, que dirá os 60 graus, né? O 60 graus também é maior que o ângulo limite. Se o 30 já é maior, por isso que eu fiz no processo de resolução só considerando o 30 direto aqui, ó, né? Porque ele é mais baixo. Mas ainda assim, ele é suficiente para superar o ângulo limite, certo? Aí fiz que o seno que 30 tem que ser maior que o ângulo limite para ocorrer a reflexão total, como está desenhado aqui pra gente, né? Aí fiz seno de 30 tem que ser maior que o seno de L, que é o seno do ângulo limite. Aí seno de 30 é meio. O que é o seno de L? Lá na formulinha, né? É o N menor dividido pelo N maior.
E o N menor é o N do ar, que é 1. Tá? E o N maior é o N do próprio prisma, que a gente está descobrindo aqui. Aí fiz em X essa multiplicação. N vezes 1N e 2 vezes 1, 2. Entendi, obrigada. Tá bom? Imagina. Então, gente, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo limite aqui é um ângulo limite bem baixo, né? Porque sendo superior a 30 já está refletindo totalmente. Depois, né, como curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, o diamante ele é muito luminoso, né, muito brilhante, certo? Eu digo isso porque eu tenho vários. E uma das coisas que torna o diamante muito brilhoso, muito iluminado, é isso, é o baixo ângulo de incidência, é o baixo ângulo limite, né? Muitos dos raios que entram no diamante, pela geometria dele, acabam ficando como se fossem, entre aspas, aprisionados dentro dele. Por isso que ele fica bem iluminado, certo? Bem brilhoso, tá? Qualquer hora, na aula presencial, eu levo um colar de diamantes para mostrar esse efeito. Vocês verem, né? Bom, aí, vamos lá, então, no último exercício, é o 6, né? Então, deixa eu colocar para vocês o 6, mas vocês também têm na apostila. Deem uma lida aí no exercício 6, gente, por favor. Para a gente finalizar. Vou colocar o 6 aqui, tá? O desenho. Normal. Vou fazer de vermelho aqui também para ficar igual. Assim. Olha o tamanho desse ângulo reto. Você é louco. Um quadrado ali. Gigante. Então, o raio luminoso aqui está vindo da haste metálica aqui, né? Dessa haste luminosa, desculpa. E está incidindo na interface de separação água-ar e está refratando, né?
um observador que esteja fora da água poderá ver no máximo uma porcentagem do comprimento dessa haste, né? Porque essa boia aqui é opaca, né? Então, um pedacinho... Opa, deixa eu voltar aqui, eu estava na outra tela. Essa boia que está aqui é opaca, então um pedacinho dela mais próximo aqui, ó, dessa haste luminosa, não vai ser visível pelo observador, né? O que vai ser visto pelo observador é quando a refração acontecer pelo menos aqui, né? Na superfície de separação. Água, ar. Pelo menos isso. Tá? Então, vamos calcular qual que é o seno desse ângulo limite para ocorrer esta refração. Então, vamos lá. Que é seno do ângulo limite é igual a o N menor. E o N menor é o N do ar, tá? Coloquei 1 já, direto. Sobre o N maior. E o N maior é o N da água, que é 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. Deixa eu fazer aqui. 4/3. Aí, beleza. Nessa divisão de fração aqui, ó, vai inverter, né? Vai ficar 3 dividido por 4. Ok? E 3/4. Isso aqui é 0,75. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Até aí? Então, se é 0,75, o seno desse ângulo limite, a gente tem que ir lá no enunciado, gente, que ele fala assim, né? Seno de 48,6 graus é 0,75. Ele falou isso pra gente lá no enunciado, ó, seno de 48,6 é 0,75. Então, o que a gente pode concluir é que esse ângulo limite, né, já que deu 0,75, esse ângulo limite ele vale quanto? 48,6 graus. L é igual a 48,6 graus. Por quê? Porque o seno deu 0,75. Beleza. Então, se a gente for fazer aqui agora uma analogia, né? A gente também tem a tangente desse ângulo, né? Que foi dado no exercício. A tangente é de 48,6 graus. Foi dado aí no exercício. Vale 1,13. Estou tirando os dados aí, tá? Até aí, beleza? Sim. A gente quer saber, ó, quanto que essa alturinha, né? Essa alturinha H que tá aqui, ó. Quanto que vale isso? Porque ele vai ver uma parte, certo? Ele não vai ver tudo da haste, vai ver uma alturinha só dela. Então, para isso eu vou fazer a tangente deste ângulo limite aí, ó. Tangente de L. O que é a tangente deste ângulo L que está aqui, né? Que é o mesmo ângulo que está aqui, ó. A tangente de L é cateto oposto, que é aquele R ali, ó, que é 2 R, dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente é L, que é tudo ali, né? Menos H. Assim. Beleza? Aí, substituindo os valores, tangente de L ali, né? A gente sabe que é 1,13 é igual ao R, que é aquele pedaço, vale 2,26, segundo o desenho que está aí. E aqui embaixo a gente tem esse L menos H. Quanto que é o L menos H? O L é tudo isso que está aqui, e que vale 2,25 menos H. Que alturinha? Vou passar a divisão aqui. Professor, é 2,5. Ah, é 2,5? É. Obrigado. Nada. Deixa eu só apagar aqui, então. 2,5. Isso mesmo, 2,5. Bom, aí...
Deixa eu voltar aqui, eu perdi a tela. Tá. Ok, gente. Aqui, ó, você pode simplificar aqui por 1,13, os dois lados, ó. Só que ficou muito grosso esse traço. Aqui, ó. Vai ficar 1 aqui, certo? E 2 aqui. Beleza. Então, terminando, ó. 2,5 menos H, que é igual a 2. E aí, fazendo isso, H é igual a 0,5 metros. Beleza? Agora ele quer a fração, né? A fração, a porcentagem que é visível. A porcentagem então, é 0,5, né? De um total de 2,5, que tem a haste luminosa, certo? 0,5 é o quê de 2,5, né? Então, a 0,5 de 2,5, vou colocar assim, ó. Porcentagem é igual a 0,5 de um total de 2,5. Isso aqui é 1/5, tá? É 5 dividido por 25. Vou escrever aqui. 5 por 25. Isso aqui é igual a 0,2. E 0,2 é igual a 20%. Então, 20% visível, o que fornece aí pra gente a alternativa D, dado. Então, letra D. Ô, professor, Oi? desculpe, esses 20% não é o que ele não vai ver? Ou não? Não, é o 20%, David, é isso aqui, ó. Ele vai, deixa eu só aumentar o traço aqui. O 20% é isso aqui, ó. Isso aqui ele vai ver, ó. Isso que ele vai ver. Essa parte aqui, porque essa parte aqui, ó, lá da boia, né? Ele falou assim, isso aqui é opaco. Imagina uma prancha escura que tá aqui, ó. Uma prancha escura aqui. Então, esse pedacinho que tá muito próximo aqui da prancha, ó, ele não enxerga. Certo? Ele só vai enxergar a parte luminosa que tiver mais embaixo. Só esse pedacinho aqui, ó. Porque isso aqui é opaco. Tá? Putz, eu Então, entendi. Eu pensei que o que a gente descobriu era essa medida, esse cateto, sabe? Por isso que eu buguei. Eu você pensei achou que os dois seria o H, sabe? Entendi. Eu Essa parte troquei aqui, sem querer. essa parte que ele não vê, né? Ele só vê esse pedacinho aqui, ó, que é o H. Uhum. Tudo bem. Obrigado, Beleza? professor. Imagina. Então, ele perguntou a parte que é visível, né? A parte que é visível é 20%, né? E a parte que não é visível é 80%, portanto. Ele só vai conseguir enxergar os raios que são refratados, né? E atingem o olho dele. Chegam até o olho dele. Por isso que a gente calculou esse ângulo limite aqui primeiro, para ter refração e já conseguir enxergar e ver cada vez melhor a partir do momento que chega mais raios luminosos no olho dele, né? Então, ó, beleza, gente. Então, esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Só na questão de desenho e tal, mas nada bem muito impossível. Eu vou colocar no grupo para vocês a sugestão dos exercícios, então, de lição de casa, tá? Beleza? Gente, tudo bem? Alguma dúvida a mais? Não, stop share aqui, então. Beleza. Quinta-feira, então, estaremos juntos novamente. Valeu, viu, gente? Obrigado aí. Obrigado, professor. Tchau, bom final de Valeu. semana. Para vocês também, gente. Valeu, bons estudos aí. Valeu, professor. Tchau. Tchau.